Deveria ter sido um teste simples. O buraco de minhoca, uma fenda cintilante e estável no tecido do espaço-tempo, se estendia de uma órbita tranquila ao redor da Lua até um trecho designado e vazio do espaço perto da órbita de Netuno. Uma festa de boas-vindas já estava posicionada lá esperando para saudar a corajosa tripulação, que seria a primeira a pegar um atalho pelo cosmos. O esforço para chegar a este ponto havia sido monumental, um projeto multigeracional que consumiu uma porção significativa dos recursos e do talento científico da humanidade. Havia exigido que mergulhássemos no mar turbulento e caótico da espuma quântica, aquele reino submicroscópico onde o próprio espaço-tempo está em um estado constante de agitação, e que arrancássemos um único buraco de minhoca nascente de suas profundezas, nutrindo-o e expandindo-o cuidadosamente para um tamanho macroscópico e atravessável. As equações da teoria da relatividade geral de Einstein haviam previsto a possibilidade de tais estruturas, essas pontes de espaço-tempo por séculos. E agora, após décadas de trabalho meticuloso aqui, estava um portal esférico e cintilante para as estrelas. Este não era apenas um experimento científico, era o culminar de um sonho, o sonho da viagem interestelar de um futuro, onde a humanidade não estava mais confinada ao seu berço, mas poderia finalmente sair para o vasto oceano cósmico. As últimas calibrações foram feitas, as verificações finais concluídas. A nave, um elegante vaso prateado chamado o Peregrino, e sua tripulação de 4 pessoas entraram na garganta do buraco de minhoca, passando facilmente pela fronteira esférica e cintilante de sua entrada. Dos postos de observação na Lua, os espectadores assistiram enquanto a nave se afastava, sua forma diminuindo gradualmente, parecendo mover-se sem esforço e serenamente em direção ao seu destino, a cerca de 4,12 bilhões de quilômetros de distância. Na outra extremidade, perto de Netuno, a equipe de recepção assistia em suas próprias telas, enquanto a nave começava a aparecer um pequeno ponto de luz que crescia firmemente à medida que os minutos passavam. Uma sonda de teste preliminar e não tripulada levou pouco mais de 30 minutos para percorrer a distância, e o Peregrino parecia estar em uma trajetória semelhante e perfeita. Uma sensação tranquila de triunfo de uma nova era, amanhecendo, começou a se instalar. Mas então uma mudança sutil nos dados, um lampejo de preocupação nos centros de controle da missão, em ambas as extremidades da jornada. A nave, que vinha crescendo firmemente nas janelas de visualização da equipe de recepção de Netuno, pareceu desacelerar. Então pareceu parar, sua imagem congelada, suspensa no vácuo, logo além da saída do buraco de minhoca. 30 minutos se passaram, o tempo de chegada esperado. A nave não emergiu. 1 hora se passou. Depois 1 dia, depois semanas, meses, anos. Telescópios de alta precisão e sensíveis ao tempo posicionados tanto na entrada quanto na saída do buraco de minhoca conseguiram confirmar que a nave estava de fato ainda em movimento, mas seu progresso era quase imperceptivelmente, agonizantemente lento. Uma nova e aterrorizante realidade começou a se manifestar. A tripulação do Peregrino estava presa não no espaço, mas em um rio de tempo estranho, distorcido e aparentemente infinito dentro do próprio buraco de minhoca. Um debate frenético e desesperado se espalhou pelo sistema solar. Deveríamos enviar uma missão de resgate, mas como outra nave poderia entrar na mesma passagem traiçoeira, deveríamos tentar desligar os geradores maciços que alimentavam a energia exótica e negativa necessária para manter o buraco de minhoca estável. Mas qualquer mudança súbita no delicado equilíbrio de forças poderia fazer o buraco de minhoca colapsar catastroficamente, rasgando a nave e sua tripulação em pedaços. Cada opção parecia levar à mesma conclusão trágica. A única opção segura, a única opção humana, era esperar. E assim, a humanidade esperou. Observamos a imagem congelada da nave, um monumento silencioso à nossa ambição e à nossa arrogância, e esperamos. 500 anos se passaram antes que o que restava do Peregrino finalmente lentamente saísse da saída do buraco de minhoca. Era um navio fantasma, uma carcaça quebrada e corroída, seus sistemas mal funcionando, seu casco marcado por séculos de exposição às duras
e ainda não totalmente compreendidas condições dentro da garganta do buraco de minhoca. A tripulação, é claro, estava morta há muito tempo, seus restos esqueléticos, ainda presos em suas cadeiras de comando, um testemunho silencioso e eterno de um sonho que se transformou em pesadelo. Somente então, depois que o último dos destroços foi recuperado, o buraco de minhoca foi finalmente e permanentemente fechado. Nós havíamos calculado mal. As belas e elegantes equações da relatividade geral, a máquina que nos havia prometido as estrelas, não foram suficientes. Pensamos que havíamos entendido a complexa e traiçoeira interseção da gravidade com a mecânica quântica. Pensamos que havíamos considerado todas as interações possíveis, todas as nuances sutis da física. Mas alguma variável crucial e oculta havia sido perdida. A humanidade olhou para as estrelas distantes e cintilantes e nunca nos sentimos mais profundamente e mais completamente sozinhos. O universo nos havia oferecido um atalho, uma promessa bela e tentadora, e acabou sendo uma armadilha. A história dos buracos de minhoca é uma história do poder e do perigo de uma grande teoria científica. Eles são uma consequência natural e quase inevitável da matemática da teoria da relatividade geral de Einstein. A ideia deles é quase tão antiga quanto a própria teoria. Mas a relatividade, com toda a sua beleza e seu poder, é apenas uma máquina. É um conjunto de regras, um algoritmo matemático. Você lhe fornece uma entrada, um arranjo particular de matéria e energia, e ela lhe dá uma saída, uma previsão de como o espaço-tempo se curvará e como a matéria se moverá dentro desse espaço-tempo curvo. A máquina não lhe diz, e não pode lhe dizer, se sua entrada inicial, seu cenário imaginado, é algo que o universo realmente permite. Cabe a nós, como físicos e como observadores da natureza, descobrir quais das muitas soluções possíveis para as equações de Einstein correspondem ao mundo real e quais são meras fantasias matemáticas. A história de nossos pilotos de teste malfadados é um conto de advertência, um lembrete de que o caminho de uma bela ideia matemática para uma realidade física é muitas vezes longo e traiçoeiro. Então, o que realmente seria necessário para construir um buraco de minhoca? Quais são os mecanismos físicos que podem permitir sua existência e quais são os obstáculos profundos e talvez intransponíveis que podem proibi-los? São eles: uma esperança viável, embora distante para nosso futuro, entre as estrelas, um destino para nossos sonhos, ou são, como nossa história fictícia sugere, um belo mas mortal, chamado de sereia, um caminho que leva não a um novo mundo, mas a uma morte precoce e muito solitária. As respostas a essas perguntas estão nas próprias fronteiras de nossa compreensão da gravidade do espaço-tempo e da natureza fundamental da própria realidade. No ano de 1848, apenas um ano antes de sua própria morte misteriosa e prematura, o escritor americano Edgar Allan Poe publicou uma estranha e extensa obra em prosa que ele considerava sua obra-prima. Seu título era Eureka. O texto é uma mistura densa e muitas vezes confusa de poesia, filosofia e cosmologia especulativa, e é em grande parte ignorado hoje, ofuscado por seus contos de terror e mistério mais famosos e acessíveis. Mas enterrado nesta massa emaranhada de prosa, cerca de 2/3 do caminho no meio de um discurso divagante sobre a natureza do espaço interestelar, Poe faz uma declaração surpreendente e estranhamente presciente. Ele afirma quase como uma parte que espaço e duração são um. Na visão poética e intuitiva de Poe, as 3 dimensões do espaço e a única dimensão do tempo não eram entidades separadas, mas estavam de alguma forma unificadas, 2 aspectos de uma única realidade subjacente. Quase um século depois, um jovem físico chamado Albert Einstein, trabalhando em um escritório de patentes em Berna, na Suíça, não tinha ideia de que estava, em certo sentido, ecoando a intuição estranha e bela de um poeta da Nova Inglaterra há muito morto. O ano era 1905, um ano que entraria para os anais da ciência como o Annus Mirabilis de Einstein, seu ano de milagres. Naquele único e notável ano, ele publicou uma série de artigos que revolucionariam nossa compreensão do mundo físico. E em um desses artigos, talvez o mais consequente, ele formulou sua teoria da relatividade especial. Esta teoria foi construída sobre 2 postulados simples mas radicais
que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme e que a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal a mesma para todos os observadores independentemente de seu próprio movimento. As consequências dessas duas ideias simples foram profundas. Elas mostraram que as medidas de comprimento e tempo não são absolutas, mas são relativas ao observador. Um relógio em movimento marca o tempo mais lentamente do que um relógio estacionário. Um objeto em movimento parece mais curto em sua direção de movimento. O espaço e o tempo não eram mais as entidades fixas absolutas e independentes da física newtoniana. Eram dinâmicos e entrelaçados. Mas foi o ex-professor de Einstein, o matemático Hermann Minkowski, quem deu o passo final e crucial. Ele percebeu que os efeitos estranhos e contraintuitivos da relatividade especial poderiam ser compreendidos de uma maneira muito mais natural e elegante se abandonássemos a ideia de um espaço tridimensional e um tempo unidimensional, separado, e em vez disso, trabalhássemos com uma única entidade unificada e quadridimensional, o espaço-tempo. Na formulação geométrica de Minkowski, o espaço e o tempo não eram idênticos como Poe talvez tivesse imaginado, mas eram facetas diferentes de uma única realidade unificada a dois componentes inseparáveis de um contínuo quadridimensional. Einstein, aprendendo mais uma vez com seu antigo professor, rapidamente abraçou essa nova e poderosa ideia e a usou como base para seu próximo e ainda maior salto de imaginação. Em 1915, ele lançou sobre um mundo desavisado sua teoria da relatividade geral. Na nova e bela linguagem da relatividade geral, o espaço-tempo não é mais um palco passivo e estático sobre o qual o drama da física se desenrola. É um participante ativo no drama. A presença de matéria e energia faz com que o tecido unificado do espaço-tempo se curve e se distorça, e por sua vez a curvatura do espaço-tempo diz à matéria e à energia como se mover. O grande físico John Archibald Wheeler mais tarde resumiria essa ideia profunda e bela em uma única e elegante frase: o espaço-tempo diz à matéria como se mover, a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Isso não é um conceito abstrato e teórico, é uma realidade física que está acontecendo ao seu redor e dentro de você neste exato momento. A Terra não é mantida em sua órbita por uma força misteriosa e invisível de gravidade que se estende do Sol. Ela está simplesmente seguindo o caminho mais reto possível através do espaço-tempo curvo criado pela imensa massa do Sol. A luz de estrelas distantes é curvada ao passar por uma galáxia massiva, um fenômeno conhecido como lente gravitacional que nos permite usar essas galáxias como telescópios cósmicos naturais. E à medida que eventos massivos e cataclísmicos como a colisão de dois buracos negros se desenrolam no universo distante, eles enviam ondulações no tecido do espaço-tempo, ondas gravitacionais que viajam pelo cosmos na velocidade da luz. À medida que essas ondas banham a Terra, elas estão constantemente suavemente esticando e comprimindo o próprio espaço em que você está. O efeito é impossivelmente pequeno, uma distorção na escala de um único núcleo atômico, mas é real, e com nossos detectores de ondas gravitacionais incrivelmente sensíveis, agora podemos ouvir a fraca sinfonia cósmica desses eventos distantes e violentos. Mas a teoria da relatividade geral, como os escritos de Poe, é uma obra de imensa beleza, profundidade profunda e às vezes complexidade assustadora. É mais do que apenas uma teoria física simples da natureza. É uma máquina. É um conjunto de 10 equações diferenciais emaranhadas, não lineares e quadridimensionais. Você fornece à máquina uma entrada, um arranjo específico e imaginado de matéria e energia, e a máquina, após um grande esforço matemático, lhe dará uma saída, uma descrição matemática precisa da geometria resultante do espaço-tempo e uma previsão de como esse sistema evoluirá. Mas a máquina é agnóstica. Ela não lhe diz se sua entrada inicial é um cenário que é fisicamente possível em nosso universo. Essa é uma questão que você, como físico, deve decidir. Isso não é uma característica única da relatividade. A lei da gravitação universal de Newton, que a relatividade substituiu, funciona da mesma maneira. Você pode, em princípio, usar a lei de Newton para calcular o campo gravitacional de uma haste de ferro sólida
com 10.000 anos-luz de comprimento. As equações lhe darão uma resposta obedientemente, mas cabe a você usar seu conhecimento do resto da física, da astrofísica, da ciência dos materiais, para decidir se uma haste de ferro sólida com 10.000 anos-luz de comprimento é um objeto fisicamente plausível. O problema é que as equações da relatividade geral são muito mais complexas e suas soluções muitas vezes descrevem fenômenos que estão muito fora do domínio de nossa experiência cotidiana, tornando muito mais difícil usar nossa intuição para separar o fisicamente real do matematicamente possível. A comunidade física no início do século XX reconheceu a profunda verdade e beleza da teoria de Einstein, mas sua pura dificuldade matemática era tão grande que muitos preferiram trabalhar nos problemas mais tratáveis dos campos florescentes da física subatômica e astrofísica. O físico pioneiro J.J. Thomson certa vez comentou famosamente: "Tenho que confessar que ninguém conseguiu declarar em linguagem clara o que a teoria de Einstein realmente é." Apesar dessa complexidade assustadora, algum progresso foi feito nos anos imediatamente seguintes a 1915. Enquanto servia no exército alemão na frente russa durante a Primeira Guerra Mundial, o físico Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata e não trivial para as equações de Einstein. Ele pegou a máquina da relatividade e a alimentou com a entrada mais simples possível, e não vazia uma única massa estática esfericamente simétrica, e não rotativa um objeto matemático destinado a aproximar o campo gravitacional de uma estrela como o nosso Sol. A máquina diligentemente produziu uma resposta, uma descrição do espaço-tempo curvo em torno dessa massa. A métrica de Schwarzschild, como é conhecida hoje, foi um triunfo. Ela descreveu com precisão as órbitas dos planetas em nosso sistema solar e fez novas previsões testáveis como a curvatura da luz das estrelas, que foram posteriormente confirmadas com precisão impressionante. Mas enterrada no fundo das elegantes equações de Schwarzschild, havia uma característica estranha e perturbadora, uma patologia matemática que parecia sugerir uma realidade muito mais bizarra do que qualquer coisa em nosso sistema solar. A solução continha uma singularidade. As equações previam que se toda a massa do objeto fosse espremida abaixo de um certo raio crítico, o raio de Schwarzschild, então a curvatura do espaço-tempo se tornaria infinita no centro. A própria e imensa gravidade do objeto superaria todas as outras forças, e ele colapsaria em um único ponto adimensional de densidade infinita. Essa singularidade seria cercada por uma membrana unidirecional, um horizonte de eventos, um ponto sem retorno do qual nada, nem mesmo a luz, poderia escapar. A máquina da relatividade havia produzido um monstro, e agora cabia aos físicos decidir se esse monstro poderia ser real. Por décadas, o consenso esmagador foi que não. A maioria dos físicos, incluindo o próprio Einstein, zombou da ideia. Eles acreditavam que a singularidade era apenas um artefato matemático do cenário excessivamente simplificado e idealizado que Schwarzschild havia usado. Em um colapso físico real, argumentavam eles, a física complexa e confusa de uma estrela real, sua rotação, sua pressão, sua radiação certamente interviria e impediria a formação de um ponto tão absurdo e infinitamente denso. Em um artigo de 1939, o próprio Einstein argumentou que nenhum objeto real poderia ser comprimido a seu raio de Schwarzschild, que as forças da natureza sempre venceriam a atração da gravidade. Esses objetos hipotéticos, que eram então conhecidos como estrelas congeladas, eram, em sua opinião, uma impossibilidade física. Mas um jovem físico americano chamado J. Robert Oppenheimer discordou. Apenas alguns meses após o artigo desdenhoso de Einstein, Oppenheimer, trabalhando com seu aluno Hartland Snyder, estava explorando o destino de estrelas massivas. Ele havia acabado de concluir um cálculo inovador que determinava a massa máxima possível de uma estrela de nêutrons, o remanescente incrivelmente denso deixado após uma explosão de supernova. Ele então fez uma pergunta simples, mas profunda: o que acontece com uma estrela que é mais vezes massiva que este limite? O que acontece quando uma estrela é tão massiva que nem mesmo a imensa pressão da mecânica quântica de nêutrons
densamente compactados, pode sustentar, lá contra o esmagamento implacável de sua própria gravidade. Oppenheimer e Snyder pegaram a física completa e conhecida de uma estrela massiva e a inseriram na máquina da relatividade geral. E a resposta que saiu foi o exato oposto da de Einstein. Eles descobriram que para uma estrela suficientemente massiva, não havia nada, absolutamente nada, que pudesse deter o processo de colapso gravitacional. A estrela estava condenada. E uma vez que o colapso começasse, a máquina da relatividade lhes disse exatamente o que aconteceria. Em seu artigo de referência, eles declararam sua conclusão com uma clareza arrepiante. A estrela, portanto, tende a se fechar para qualquer comunicação com um observador distante. Apenas seu campo gravitacional persiste. Eles haviam, pela primeira vez, fornecido um mecanismo fisicamente realista para a formação de um buraco negro. Mas seu trabalho foi publicado em 1º de setembro de 1939, o mesmo dia em que a Alemanha invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou. A atenção do mundo estava compreensivelmente focada em outro lugar. Seu artigo foi em grande parte esquecido por décadas. O próprio Oppenheimer logo foi envolvido no imenso e transformador vórtice do Projeto Manhattan, sua mente brilhante desviada dos mistérios do cosmos para a terrível e prática física da bomba atômica. Ele nunca retornaria às questões astrofísicas que tanto o fascinaram quando jovem, mas a história e o universo eventualmente dariam razão à sua conclusão e à de Snyder. Nas décadas seguintes, através de uma combinação de avanços teóricos e novas e poderosas observações astronômicas, se tornaria indiscutível: os buracos negros não eram apenas uma curiosidade matemática das equações de Einstein, eram objetos físicos reais espalhados por todo o nosso universo. A máquina da relatividade, mais uma vez, havia se provado correta, mas era isso tudo que a máquina previa? Ou havia outros monstros ainda mais estranhos à espreita nas profundezas emaranhadas de suas equações? Enquanto Oppenheimer trabalhava nos desertos do Novo México, outra mente brilhante trabalhando no ambiente muito diferente e muitas vezes perigoso da União Soviética havia encontrado outra possibilidade ainda mais bizarra. Ele havia encontrado o gêmeo espelhado do buraco negro. O astrônomo soviético Igor Novikov nasceu em Moscou em 1935 e, apesar dos imensos desafios de trabalhar como cientista sob um regime politicamente repressivo, ele rapidamente se tornou uma figura proeminente na astrofísica soviética. Pouco se sabe de sua vida pessoal, mas sabemos que para ser um físico de sucesso na União Soviética era necessário um delicado ato de equilíbrio. Sua pesquisa não podia ser vista como conflitante com a ideologia materialista dialética oficial do Estado. Você era frequentemente afastado de seus próprios interesses para trabalhar em projetos de alta prioridade patrocinados pelo Estado, e a cortina de ferro tornava incrivelmente difícil comunicar seu trabalho à comunidade científica internacional mais ampla. E, no entanto, dentro dessas restrições, Novikov encontrou liberdade intelectual suficiente para seguir algumas linhas de pesquisa decididamente heterodoxas e brilhantes. E em 1964, ele teve uma grande revelação, uma revelação que nasceu de uma visão simples, mas profunda, sobre a natureza da gravidade e do tempo. Imagine que você grava um vídeo de si mesmo jogando uma bola para o ar e depois a pegando. Se você fosse reproduzir este vídeo ao contrário, pareceria perfeitamente natural. A matemática que descreve o movimento da bola sob a influência da gravidade, as leis da mecânica newtoniana, são simétricas no tempo. Elas não têm uma direção preferida do tempo. O mesmo é verdade para a matemática muito mais complexa da relatividade geral de Einstein. As equações não distinguem em si mesmas entre o passado e o futuro. São como um espelho que não sabe qual é o objeto e qual é o reflexo. Cabe a nós, como físicos, usar nosso conhecimento do resto do universo, particularmente a segunda lei da termodinâmica, a seta do tempo, para decidir quais das soluções simétricas no tempo para as equações são fisicamente plausíveis. Novikov percebeu que, como um buraco negro é uma solução particular para as equações da relatividade geral, então, sua contraparte invertida no tempo também deve ser uma solução matemática válida. Em vez de um objeto que aprisiona coisas para sempre, um buraco negro,
poderia haver um objeto que ejeta coisas para sempre, um buraco branco. Novikov e, independentemente, o físico israelense Yuval Ne'eman propuseram essa ideia como uma explicação potencial para os objetos misteriosos, incrivelmente brilhantes e distantes, que estavam sendo descobertos por astrônomos, objetos que hoje conhecemos como quasares. Talvez estes não fossem galáxias distantes, mas buracos brancos em nossa própria galáxia, expelindo matéria e energia que haviam sido criadas no Big Bang. Devido ao isolamento político e científico da União Soviética, o trabalho de Novikov foi em grande parte desconhecido no Ocidente por muitos anos, mas a ideia era impressionante. Um buraco branco seria um objeto verdadeiramente bizarro e paradoxal, talvez ainda mais estranho que seu gêmeo, o buraco negro. Ele ainda teria uma singularidade em seu centro, um ponto de densidade infinita. Mas essa singularidade estaria no passado, não no futuro. O buraco branco seria cercado não por um horizonte de eventos, mas por um anti-horizonte. Ele ainda teria massa, e você ainda seria gravitacionalmente atraído por ele. Mas você nunca poderia entrar nele. O anti-horizonte é o clube mais exclusivo. Ele proíbe a passagem para o buraco branco, assim como o horizonte de eventos de um buraco negro proíbe a passagem para fora dele. Se você se encontrasse vezes dentro, vezes de um buraco branco no momento de sua formação, no entanto, você não ficaria lá por muito tempo. Você seria impulsionado para fora, carregado por uma torrente de espaço-tempo que estava se expandindo mais rápido que a velocidade da luz, um rio irresistível do qual você não poderia se desviar até ser ejetado do anti-horizonte. Do buraco branco. O buraco branco continuaria esse processo expelindo toda a matéria e radiação que haviam sido presas dentro dele em sua criação, até que estivesse completamente vazio, deixando para trás nada além de uma singularidade nua e seu anti-horizonte. Um buraco branco é um fantasma cósmico, um eco do passado, uma explosão que está acontecendo agora, mas que foi posta em movimento no início dos tempos. Com o tempo, os astrônomos encontrariam uma explicação muito mais natural e convincente para a imensa energia dos quasares. Eles são os buracos negros supermassivos, nos centros de galáxias jovens e ativas, e a luz intensa que emitem é o grito de morte da matéria que está espiralando para dentro deles. A ideia de buracos brancos como objetos astrofísicos reais desapareceu do mainstream, mas até 2014 o próprio Novikov ainda mantinha a esperança de que alguns dos estranhos eventos transitórios que vemos no céu pudessem ser as brasas moribundas de buracos brancos primordiais forjados na física exótica, desconhecida do universo primitivo e ainda brilhando hoje. E embora a maioria dos físicos hoje tenha relegado os buracos brancos ao caixote do lixo de curiosidades matemáticas interessantes, mas fisicamente impossíveis, a ideia não morreu completamente. Alguns físicos brilhantes e de mente aberta ficaram intrigados. Um deles foi o físico matemático britânico Roger Penrose, que mais tarde ganharia um prêmio Nobel por seu trabalho inovador sobre a inevitabilidade das singularidades em buracos negros. Penrose tomou conhecimento do trabalho de Novikov e percebeu que poderia ser apenas o ingrediente que faltava para dar sentido a outra solução ainda mais estranha para as equações de Einstein, uma solução que parecia descrever um túnel, uma ponte de um universo para outro. Mas seria o amigo de Penrose e colaborador frequente, o extravagante e brilhantemente imaginativo físico americano John Archibald Wheeler, quem pegaria essa ideia e a desenvolveria, quem daria a esses estranhos túneis cósmicos seu nome, moderno e evocativo buracos de minhoca. Wheeler percebeu que as duas estranhas bestas da relatividade, o buraco negro e o buraco branco, poderiam ser costuradas, que poderiam ser duas bocas de um único e contínuo túnel através do tecido do espaço-tempo. E ele percebeu que a descrição matemática desse estranho objeto conectado já havia sido encontrada décadas antes por um assistente quieto e relativamente desconhecido de Einstein. E com essa solução em mãos, Wheeler viu a deslumbrante possibilidade de que este obscuro ramo matemático da relatividade pudesse florescer em algo verdadeiramente extraordinário, uma maneira de viajar entre as estrelas, de saltar anos-luz em um instante. Ele só precisava descobrir se a máquina da relatividade geral
estava cuspindo uma obra de gênio profundo e preditivo ou uma peça de bela, mas em última análise enganosa loucura matemática. A história da ciência está repleta de histórias de heróis anônimos de mentes brilhantes que fizeram contribuições cruciais, mas que por razões de personalidade de política ou de simples acidente histórico foram em grande parte esquecidas, seus nomes relegados às notas de rodapé dos livros didáticos, vivendo para sempre à sombra dos gigantes de seu tempo. A história da física moderna é de muitas maneiras a história de Albert Einstein. Mas Einstein não trabalhou no vácuo. Ele estava cercado por uma constelação de colaboradores brilhantes, de amigos, de rivais, de assistentes, que o ajudaram a desenvolver, a refinar e às vezes a corrigir suas ideias revolucionárias. Seu amigo próximo Michele Besso foi, nas próprias palavras de Einstein, a melhor caixa de ressonância da Europa. Sua primeira esposa, Mileva Maric, era uma física brilhante por direito próprio, e a extensão de sua contribuição para seus primeiros trabalhos inovadores ainda é objeto de debate histórico. E então havia Nathan Rosen. Rosen conheceria Einstein pela primeira vez em 1934 no recém-fundado Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Ele era um físico jovem, inteligente e trabalhador que já havia feito uma contribuição significativa, embora não anunciada para nossa compreensão do núcleo atômico. Mas apesar de seu próprio e considerável intelecto, é improvável que seu nome fosse lembrado hoje se não fosse por sua colaboração de 3 anos com o grande mestre da relatividade. Rosen estava em Princeton há vários meses antes de finalmente criar coragem para bater na porta do lendário físico. Einstein estava no meio de uma profunda conversa com outro colaborador, mas imediatamente deixou o jovem e tímido Rosen à vontade. Rosen mais tarde lembrou: "Eu contei a ele sobre meu trabalho, e ele pareceu interessado e fez muitas perguntas. Depois de um tempo, ele começou a me contar sobre o trabalho que estava fazendo, e antes que eu percebesse, nós 3 estávamos engajados em uma animada discussão. O que se seguiu foi uma parceria próxima e frutífera. Oficialmente, Rosen era assistente de Einstein, mas seu relacionamento era mais como o de um mentor e um aluno talentoso e eventualmente uma amizade. Rosen era um dos poucos físicos genuinamente interessado na então impopular e, em última análise, condenada busca de Einstein para unificar a gravidade com o eletromagnetismo, uma paixão quixotesca compartilhada que provavelmente ajudou a cimentar seu vínculo. E foi durante esse tempo juntos, enquanto lutavam com os problemas profundos e espinhosos, no cerne das teorias de Einstein, que Rosen apresentaria uma nova possibilidade notável e, na época, completamente ignorada da máquina da relatividade. Einstein, na década de 1930, estava profundamente preocupado com 2 características da física moderna. A primeira era o aparecimento de singularidades em sua própria teoria da relatividade geral, esses pontos de densidade e curvatura infinitas que pareciam sinalizar um colapso da própria teoria. A segunda era o consenso crescente no novo campo da mecânica quântica de que partículas elementares como elétrons eram entidades verdadeiramente pontuais, sem tamanho ou extensão espacial. Einstein achava ambas as ideias filosófica e esteticamente repugnantes. Ele era um profundo crente na ideia de uma teoria de campo da matéria. A ideia de que as partículas não eram fundamentais, mas eram em vez disso concentrações localizadas estáveis e suaves de um campo contínuo como um nó no tecido do espaço-tempo. Ele estava procurando uma maneira de modificar sua teoria para eliminar as feias singularidades e descrever as partículas como esses tipos de estruturas suaves e semelhantes a campos. E foi o jovem Nathan Rosen quem teve uma maneira brilhantemente engenhosa e profundamente estranha de fazê-lo. Rosen e Einstein imaginaram o que aconteceria se você pudesse seguir um caminho para dentro de um buraco negro através de seu horizonte de eventos, mas de alguma forma evitar a singularidade esmagadora em seu centro. Eles perguntaram à máquina da relatividade geral qual é a construção geométrica mais simples que permitiria tal caminho, e a máquina lhes deu uma resposta. Mostrou-lhes que era possível costurar matematicamente o espaço-tempo de um buraco negro
ao espaço-tempo de seu gêmeo invertido no tempo, o buraco branco. O resultado foi uma geometria suave, contínua e livre de singularidades, uma ponte que conectava duas regiões diferentes do espaço-tempo. Uma partícula caindo no buraco negro não atingiria uma singularidade, mas em vez disso viajaria através desta ponte e emergiria do buraco branco, seja em uma parte diferente de nosso próprio universo ou ainda mais bizarramente em um universo paralelo inteiramente separado. Rosen e Einstein então tentaram levar essa ideia um passo adiante. Eles adicionaram campos eletromagnéticos a seus cálculos, esperando que essas pontes de Einstein-Rosen pudessem servir como seu modelo há muito procurado para partículas elementares com a carga elétrica de uma partícula, sendo representada pelas linhas de campo eletromagnético que eram enfiadas através da ponte. Infelizmente, esta tentativa de construir uma teoria de campo unificada da matéria não funcionou. O modelo não reproduziu corretamente as propriedades conhecidas das partículas. E assim, a ideia da ponte de Einstein-Rosen, uma peça bela e engenhosa de física matemática, caiu em relativa obscuridade, uma nota de rodapé na história de um programa de pesquisa fracassado. Levaria mais 2 décadas para que o físico americano John Archibald Wheeler ressuscitasse essa ideia esquecida de Nathan Rosen, a tirasse do pó e lhe desse um nome novo e maravilhosamente evocativo, o buraco de minhoca. Wheeler, com sua curiosidade sem limites e sua propensão a fazer as grandes perguntas infantilizadoras, viu imediatamente as profundas implicações da ponte de Einstein-Rosen. Foi ele quem percebeu que estas não eram apenas construções matemáticas abstratas. Eram, em princípio, túneis, através do espaço-tempo, atalhos, que poderiam conectar pontos distantes no universo. Em princípio, você poderia viajar para uma estrela a centenas de anos-luz de distância, com não mais esforço do que dar um passeio tranquilo por um curto túnel cósmico. O sonho da viagem interestelar de um futuro onde a humanidade poderia se tornar uma espécie verdadeiramente galáctica parecia estar escondido à vista de todos nas equações esquecidas de Einstein e de seu jovem assistente. Mas quase assim que teve essa percepção emocionante, Wheeler, um mestre das complexidades da relatividade geral, também viu as falhas fatais. Rosen e Einstein haviam imaginado um objeto puramente geométrico e estático. Eles não haviam feito a pergunta crucial e dinâmica que Wheeler, de 4 anos, havia feito uma vez à sua mãe. O que acontece quando você chega ao fim das coisas? O que acontece quando você realmente tenta vezes viajar, vezes através de um desses buracos de minhoca? Wheeler, que era um dos poucos físicos do Ocidente a ter tomado conhecimento do trabalho de Novikov sobre buracos brancos, percebeu que a ponte de Einstein-Rosen era um túnel com um buraco negro em uma extremidade e um buraco branco na outra. E ele sabia que ambos os objetos eram profundamente e talvez insuperavelmente problemáticos. A primeira falha fatal é que, embora nosso universo pareça estar cheio de mecanismos fisicamente plausíveis para criar buracos negros, o colapso de estrelas massivas, sendo o mais comum, parece não ter como criar buracos brancos. As leis da termodinâmica, particularmente, a segunda lei do aumento da entropia, parecem proibi-lo. O colapso de uma estrela em um buraco negro é um processo que aumenta drasticamente a entropia do sistema. É um processo natural e termodinamicamente favorecido. Mas o processo invertido no tempo, o surgimento espontâneo de uma estrela de um buraco branco, seria uma violação massiva da segunda lei, um processo de ordenação incrível e não espontânea. É como esperar que um ovo mexido se desfaça espontaneamente e volte a ser um ovo inteiro e imaculado. O universo simplesmente não funciona dessa maneira. Mesmo que um buraco branco primordial tivesse sido formado de alguma forma na física exótica e desconhecida do Big Bang, ele não seria estável. Seu anti-horizonte é um lugar de instabilidade infinita. Qualquer pequena quantidade de matéria ou radiação caindo em sua direção do universo externo seria desviada para o azul para uma energia infinita, fazendo com que o buraco branco colapsasse em um buraco negro em um instante. O universo, ao que parece, tem um preconceito profundo e poderoso contra os buracos brancos. Eles são uma possibilidade matemática que é proibida pelo resto da física.
Mas mesmo que você pudesse, por alguma tecnologia mágica e futura, criar um buraco branco estável e usá-lo como a saída de uma ponte de Einstein-Rosen-Wheeler, percebeu que você nunca jamais deveria entrar nele. O interior de um buraco de minhoca não é um túnel sereno e pacífico. É uma região das forças gravitacionais mais extremas e violentas imagináveis. As mesmas forças que esmagam a matéria na singularidade de um buraco negro, as forças de maré que esticariam um astronauta em queda em um longo e fino fio de átomos, em um processo que os físicos chamam de espaguetificação, estão em jogo dentro da garganta de um buraco de minhoca. Os cálculos de Wheeler mostraram que o buraco de minhoca é dinamicamente instável. A própria presença de uma partícula, ou mesmo de um único fóton de luz tentando viajar através dele, seria suficiente para desencadear um colapso catastrófico. O buraco de minhoca se esticaria ao longo de seu comprimento e se comprimiria em seu meio como um elástico que é esticado demais e se rompe. E esse colapso aconteceria mais rápido que a velocidade da luz. Nada, nem mesmo a própria luz, poderia viajar pela garganta do buraco de minhoca e emergir com segurança do outro lado antes que o túnel se destruísse. Por um instante breve e fugaz, você poderia vislumbrar seu destino. A luz do outro lado do buraco de minhoca pode cair na garganta. Você poderia, em princípio, ver as estrelas distantes da galáxia de Andrômeda. Você poderia até encontrar outro viajante igualmente azarado que tivesse entrado pela extremidade oposta. Vocês poderiam compartilhar um momento final breve e comovente, dois exploradores de diferentes extremidades do universo se encontrando no coração de uma ponte moribunda e impossível. E então o buraco de minhoca colapsaria e você ficaria preso não em um buraco branco, mas no coração familiar e igualmente mortal de um buraco negro, seu único destino possível à singularidade. Você morreria. A análise devastadora de Wheeler, publicada no início da década de 1960, parecia ser o prego final no caixão do sonho da viagem interestelar através de buracos de minhoca. Por décadas, a maioria dos físicos aceitou que eles eram literalmente becos sem saída. Uma solução bela, mas em última análise proibida para as equações de Einstein. Mas previsivelmente isso não foi o fim da história. Décadas depois, uma nova geração de físicos armados com novas ideias e um novo senso de curiosidade especulativa e lúdica aceitaria o desafio mais uma vez. E seria um dos próprios alunos brilhantes de Wheeler que encontraria uma maneira nova e ainda mais estranha de abrir os portões para as estrelas. Ele só precisava de uma pequena ajuda do mundo da ficção científica. A relação entre ciência e ficção científica é longa, íntima e muitas vezes frutífera. Os escritores de ficção científica muitas vezes foram inspirados pelas ideias de vanguarda da ciência, pegando-as e extrapolando-as para mundos novos e maravilhosos. E por sua vez, os cientistas às vezes foram inspirados pelas visões ousadas e imaginativas da ficção científica, usando-as como um estímulo para fazer novas perguntas e explorar novas possibilidades teóricas. A história do buraco de minhoca atravessável é um belo exemplo dessa rua criativa de mão dupla. Em meados da década de 1980, o renomado astrônomo e comunicador científico Carl Sagan estava escrevendo seu primeiro e único romance de ficção científica, Contato. A história envolvia a humanidade recebendo um conjunto detalhado de instruções de uma civilização extraterrestre avançada para construir uma máquina que permitiria a viagem interestelar. Sagan, um perfeccionista em precisão científica, queria que seu método de viagem fosse pelo menos plausível, que fosse baseado em nossa melhor compreensão atual da física. Ele inicialmente considerou fazer seu protagonista viajar através de um buraco negro, mas ele sabia que seria uma viagem só de ida para uma singularidade esmagadora. Então ele recorreu a seu velho amigo e colega, o físico teórico Kip Thorne, um dos maiores especialistas do mundo em relatividade geral e buracos negros. Sagan fez a Thorne uma pergunta simples: qual é a maneira científica mais plausível de levar meu personagem daqui para a estrela? Vega a 26 anos-luz de distância, em um tempo razoavelmente curto. Thorne, ciente das instabilidades fatais da clássica ponte de Einstein-Rosen, ficou inicialmente perplexo, mas a pergunta o intrigou. Era um problema físico bem definido e ele decidiu levá-lo
Sério. Trabalhando com seus alunos de pós-graduação Michael Morris e Uwe Yurtsever-Thorne, voltou à máquina da relatividade geral. Mas em vez de trabalhar lá na direção usual para a frente, começando com a matéria e calculando o espaço-tempo resultante, ele decidiu trabalhar lá ao contrário. Ele começou com a vezes saída, vezes desejada, um buraco de minhoca estável e atravessável, uma geometria do espaço-tempo que conectaria dois pontos distantes e que não conteria nenhuma singularidade ou horizonte de eventos mortais. Ele então fez às equações a pergunta crucial: que tipo de matéria ou energia você precisaria inserir para criar e sustentar tal estrutura? A máquina, sempre obediente e completamente ignorante do que é e não é fisicamente possível no universo real, deu-lhe uma resposta, e a resposta foi tão estranha quanto profunda. Para construir e manter um buraco de minhoca atravessável, você precisaria de uma forma de matéria ou energia com uma propriedade muito peculiar e aparentemente impossível: uma grande pressão negativa, uma pressão que é na verdade maior em magnitude do que sua densidade de energia. Isso é o que os físicos agora chamam de matéria exótica. Isso não deve ser confundido com antimatéria, que tem uma massa-energia positiva e uma pressão positiva, assim como a matéria normal. Isso é algo totalmente diferente, algo que teria que ter uma massa-energia negativa. Uma bola de futebol que pesa menos 500 gramas. Um bife com conteúdo calórico negativo. A matéria exótica, se existisse, teria propriedades bizarras e antigravitacionais. Ela não puxaria e atrairia, empurraria e repeliria. Seria a fonte suprema de antigravidade cósmica. E Thorne e seus alunos perceberam que era exatamente isso que era necessário para resolver os dois problemas fatais do buraco de minhoca clássico. Uma casca dessa matéria exótica e repulsiva colocada na garganta de um buraco de minhoca agiria como um andaime cósmico. Seu empurrão antigravitacional neutralizaria a tendência natural do buraco de minhoca de colapsar, manteria a garganta aberta, tornando-a estável, e poderia ser usada para empurrar a entrada do buraco de minhoca para fora de qualquer horizonte de eventos, tornando-o seguramente atravessável. Você poderia entrar por uma extremidade, viajar pela garganta estável e aberta e emergir pela outra sem ser esmagado por forças de maré ou preso por uma singularidade. A chave para as estrelas, ao que parecia, era essa substância estranha, hipotética e profundamente problemática, a matéria exótica. O trabalho de Thorne, que ele publicou em um artigo de 1988, nunca foi concebido como uma proposta séria para a construção de um buraco de minhoca. Como o subtítulo brincalhão do artigo, uma ferramenta para ensinar a relatividade geral, sugeria, era principalmente um exercício pedagógico, uma maneira de usar um problema divertido de ficção científica para explorar as consequências profundas e muitas vezes contraintuitivas da teoria de Einstein. Como o próprio Thorne disse: quase tudo o que eu fiz foi algo que eu nunca planejei fazer. Mas a ideia ganhou vida própria. Ela desencadeou uma nova onda de pesquisa sobre as possibilidades teóricas dos buracos de minhoca e forçou os físicos a confrontar uma questão profunda e importante: a matéria exótica, em qualquer forma, é realmente permitida pelas leis da natureza? O problema com a matéria exótica não é apenas que nunca a observamos, é que sua existência pareceria violar alguns dos princípios mais fundamentais e caros da física. Uma substância com massa e energia negativa teria propriedades profundamente paradoxais. Por exemplo, pareceria violar a conservação do momento. Se você empurrasse um objeto com massa negativa, ele aceleraria vezes em sua direção, vezes não para longe de você. Isso permitiria que você criasse um propulsor sem reação, um dispositivo que poderia acelerar a si mesmo sem expelir nenhum propelente, uma clara violação da terceira lei de Newton. Também poderia levar a soluções descontroladas, onde um objeto de massa positiva e um de massa negativa se perseguiriam acelerando até a velocidade infinita, sem qualquer entrada de energia, uma clara violação da conservação de energia. Por essas razões, a maioria dos físicos acredita que quantidades macroscópicas e estáveis de matéria exótica são provavelmente proibidas pelas leis da natureza.
Mas e a energia vezes exótica vezes sabemos pela famosa equação de Einstein, E igual a mc², que matéria e energia são dois lados da mesma moeda. E o mundo quântico, aprendemos, é um lugar estranho e maravilhoso, um lugar onde nossas intuições clássicas muitas vezes falham. E é no mundo quântico que encontramos uma pequena mas tentadora brecha, o efeito Casimir. Como vimos, a energia do vácuo quântico não é zero, mas é possível criar uma região do espaço onde a densidade de energia é menor vezes que a densidade de energia normal do vácuo circundante. O espaço entre as duas placas de metal paralelas no experimento de Casimir é exatamente essa região. Em relação ao vácuo externo, esta região tem uma densidade de energia negativa. Este é um exemplo real, mensurável e experimentalmente confirmado de uma violação de uma das condições de energia clássicas, um conjunto de regras práticas que os físicos desenvolveram para distinguir entre soluções fisicamente plausíveis e não físicas para as equações de Einstein. O efeito Casimir viola a condição de energia fraca, que afirma que a densidade de energia local medida por qualquer observador deve ser sempre não negativa. No entanto, o efeito Casimir é um fenômeno muito pequeno e muito localizado, e ainda não está claro se é possível coletar e concentrar essa energia negativa de uma maneira que seria suficiente para estabilizar um buraco de minhoca macroscópico. Existem argumentos teóricos conhecidos como teoremas da desigualdade quântica, que parecem sugerir que, embora você possa ter bolsões localizados de energia negativa, eles devem ser sempre equilibrados por regiões maiores de energia positiva e que existem limites fundamentais sobre quanta energia negativa você pode ter por quanto tempo. A questão de saber se é possível criar uma quantidade suficiente de energia negativa macroscópica estável para construir um buraco de minhoca continua sendo uma das questões abertas mais importantes e difíceis da física fundamental. Sua resposta provavelmente está ligada à teoria ainda desconhecida da gravidade quântica, mas a possibilidade, por mais remota que seja, permanece, e nos deu uma maneira nova e profundamente profunda de pensar sobre a natureza do espaço. O mesmo vácuo quântico que é a fonte da expansão do universo, o mesmo vazio que é o berço de toda a matéria, também pode conter o segredo para transcender as vastas distâncias cósmicas que nos separam das estrelas. Um buraco de minhoca atravessável, se for possível, seria uma coisa de verdadeira maravilha. Sua entrada seria um portal esférico e cintilante, não muito diferente do horizonte de eventos de um buraco negro, mas não seria preto. Seria um clarão de luz, uma janela para outra parte do universo. Olhando para ele, você veria a imagem distorcida e gravitacionalmente lenticular das estrelas e galáxias em sua outra extremidade. Você poderia acenar para um amigo em outra galáxia, e você poderia, em princípio, atravessá-lo e viajar para lá. A jornada pela garganta do buraco de minhoca, mantida aberta pela delicada pressão antigravitacional da energia negativa, seria estranha. Sua visão do universo exterior seria distorcida e deformada de maneiras bizarras pela geometria extrema do túnel, mas se fosse devidamente projetado, as forças de maré seriam suaves e você passaria ileso, chegando ao seu destino em um tempo que poderia ser, da perspectiva de um observador externo, mais curto do que o tempo que a luz levaria para percorrer a mesma distância através do espaço normal. É uma visão tentadora e bela, mas um buraco de minhoca funcional, como estamos prestes a ver, é mais do que apenas uma ponte para galáxias distantes. É também, e quase inevitavelmente, um túnel para o passado. No dia 28 de junho do ano 2009, precisamente ao meio-dia, horário universal, o grande astrofísico Stephen Hawking sentou-se sozinho em uma sala festivamente decorada na Universidade de Cambridge, cercado por balões e uma bandeja de champanhe. Ele estava esperando seus convidados chegarem, mas ninguém veio. Após várias horas ele partiu, e somente então, depois que a festa acabou, ele enviou os convites. O convite, lindamente impresso e elegantemente redigido, dizia: "Você está cordialmente convidado para uma recepção para viajantes do tempo." Dava a data, hora e coordenadas precisas da festa. O charmoso e inteligente experimento de Hawking foi projetado para fornecer um teste empírico simples da possibilidade de viagem no tempo.
Espero que cópias do convite de uma forma ou de outra sobrevivam por muitos milhares de anos, disse ele mais tarde. Talvez um dia alguém vivendo no futuro encontre a informação e use uma máquina do tempo de buraco de minhoca para voltar à minha festa, provando que a viagem no tempo um dia será possível. O fato de ninguém ter aparecido foi para Hawking uma evidência convincente de que a viagem ao passado provavelmente não é possível. E, no entanto, a própria teoria que ele dedicou sua vida a estudar, a teoria da relatividade geral de Einstein, parece permitir isso, e os buracos de minhoca são a chave. Se você pudesse construir um buraco de minhoca estável e atravessável, poderia quase por acidente transformar Lu em uma máquina do tempo. A receita é surpreendentemente simples. Você cria um buraco de minhoca com suas duas bocas, A e B, inicialmente em repouso, uma ao lado da outra. Então você pega uma das bocas, digamos a boca B, e a coloca em uma espaçonave e a leva em uma viagem de ida e volta a uma velocidade muito alta, perto da velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, o tempo para um observador em movimento desacelera em relação a um observador estacionário. Este é o fenômeno da dilatação do tempo. Então, quando a boca B retornar de sua jornada, seu relógio interno estará atrasado em relação ao relógio da boca estacionária A. Digamos, por exemplo, que da perspectiva da boca há 10 anos se passaram, mas para a boca B, que viaja apenas 1 ano, se passou. Agora você tem um túnel que conecta 2 pontos diferentes no tempo. Se você entrar na boca A no ano de 2010, viajará pelo buraco de minhoca e emergirá da boca B no ano de 2001. Você viajou 9 anos para o passado. O buraco de minhoca não é apenas um atalho através do espaço, tornou-se um atalho através do tempo. Essa possibilidade, que é uma consequência direta e inevitável da combinação da geometria de um buraco de minhoca com os princípios da relatividade especial, abre uma caixa de Pandora de paradoxos lógicos que tem preocupado físicos e filósofos por décadas. O mais famoso deles é o paradoxo do avô. E se você viajar no tempo e impedir que seu próprio avô conheça sua avó, então seu pai nunca teria nascido e, portanto, você nunca teria nascido. Mas se você nunca nasceu, como poderia ter viajado no tempo para impedir o encontro deles em primeiro lugar? A lógica parece se dobrar sobre si mesma em uma contradição inescapável. Este é apenas um de uma série de paradoxos de consistência semelhantes. E se você voltar no tempo e destruir a própria máquina do tempo de buraco de minhoca que você usou para viajar no tempo, o próprio ato de ter sucesso em sua missão apaga a possibilidade de você tê-la realizado. Diante desses obstáculos lógicos, aparentemente intransponíveis, os físicos que estudaram buracos de minhoca e viagens no tempo foram forçados a criar algumas maneiras engenhosas e muitas vezes bizarras de resolvê-los. O físico soviético Igor Novikov, o pai do buraco branco, propôs o que hoje é conhecido como o princípio de autoconsistência de Novikov. Ele sugeriu que as leis da física são tais que proíbem qualquer ação que crie um paradoxo. A viagem ao passado pode ser possível, mas você não é livre para fazer o que quiser. Suas ações são restritas de tal forma que devem fazer parte de um laço histórico autoconsistente. Se você viajar no tempo para tentar matar seu avô, você falhará. A arma vai emperrar, você vai escorregar em uma casca de banana, você terá uma súbita mudança de opinião. O universo, em certo sentido, conspirará para proteger sua própria consistência causal. O passado não é mutável, é fixo. E se você viajou para ele, então suas ações vezes já faziam parte dessa história fixa. Esta é uma solução logicamente consistente, mas parece eliminar a própria noção de livre-arbítrio. Stephen Hawking, por outro lado, adotou uma abordagem diferente. Ele propôs o que chamou de conjectura da proteção cronológica. Ele acreditava que as próprias leis da física devem ter um mecanismo embutido que proíbe a formação de curvas temporais fechadas, o termo técnico para caminhos através do espaço-tempo que permitiriam a viagem ao passado. Ele não sabia qual era esse mecanismo, mas acreditava que uma teoria completa da gravidade quântica o revelaria. Talvez o próprio ato de tentar transformar um buraco de minhoca em uma máquina do tempo
causasse um acúmulo catastrófico de energia do vácuo quântico que destruiria o buraco de minhoca em um instante. O universo, em sua visão, tem uma agência de proteção cronológica que torna o mundo seguro para os historiadores. Uma terceira e ainda mais radical possibilidade vem da interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica. Nesta visão, quando você viaja de volta no tempo e altera o passado, você não muda a história do seu próprio universo. Em vez disso, sua ação faz com que o universo se divida em uma nova linha do tempo paralela. Você não mudou seu passado. Você criou um novo. Neste novo universo, seu avô está morto e você nunca nascerá. Mas em seu universo original nada mudou. Você simplesmente viajou para um ramo diferente do multiverso. Isso resolve elegantemente os paradoxos, mas o faz ao custo de aceitar a existência de um número infinito de realidades paralelas. Neste cenário, talvez exista um universo lá fora, onde a festa de Hawking foi um sucesso estrondoso frequentada por uma multidão de viajantes do tempo curiosos e bem comportados, mas em nosso ramo do multiverso foi um evento solitário e, em última análise, sem sucesso. A questão de saber se os buracos de minhoca e, por extensão, a viagem no tempo são possíveis permanece uma das questões mais fascinantes e não resolvidas de toda a física fundamental. É uma questão que se encontra na intersecção profunda e traiçoeira da relatividade geral da mecânica quântica e da própria natureza da causalidade e do tempo. E é uma questão que nos últimos anos deu outra reviravolta inesperada. Em 2019, uma equipe de pesquisadores de Harvard e do Instituto de Estudos Avançados, a mesma instituição onde Rosen e Einstein conceberam pela primeira vez sua ponte de espaço-tempo, encontrou uma maneira de construir um buraco de minhoca teórico e atravessável que não exigia nenhuma energia exótica e negativa. Mas havia um porém. Este buraco de minhoca, que foi construído em um modelo simplificado e de brinquedo do espaço-tempo, não era um atalho. Na verdade, uma análise de sua geometria revelou que o caminho através do buraco de minhoca era, na verdade, vezes mais longo do que o caminho através do espaço normal circundante. Não era uma rodovia cósmica. Era uma rota cênica cósmica. Este resultado intrigante, embora frustrante, sugere uma nova e tentadora possibilidade que os buracos de minhoca podem muito bem ser permitidos pelas leis da natureza, mas também podem ser completamente e totalmente inúteis para viagens interestelares. O consenso atual entre a maioria dos físicos é que os buracos de minhoca atravessáveis, pelo menos do tipo que permitiria viagens mais rápidas que a luz, ou viagens no tempo, são provavelmente proibidos por um princípio mais profundo e ainda desconhecido da gravidade quântica. Mas eles permanecem um laboratório teórico inestimável, um playground, para a mente onde podemos testar os limites de nossas teorias atuais, explorar as configurações mais extremas do espaço-tempo imagináveis e sondar os mistérios, profundos e belos, que estão no cerne de nossa compreensão do universo. Como o próprio Stephen Hawking disse uma vez, refletindo sobre os mistérios profundos e belos da gravidade quântica, não só Deus joga dados, mas ele às vezes os joga onde não podem ser vistos. Os buracos de minhoca podem ser um desses dados, uma dica de uma realidade mais profunda, mais estranha e mais maravilhosa, uma realidade que está por enquanto escondida de nossa vista.